Olá, Ti, Flávia, tudo bem? tudo bem? Olha que delícia, Flávia. Já estamos começando a Boa live, interagindo. Olha que gostoso. noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Todos que já estão ao vivo, já nos ajude mandando aí o aviãozinho para todo mundo, convidando todo mundo para estar aqui. Vai ser uma Muito, noite muito especial. muito gostosa. Tava falando aqui, Flávia, pessoal, né, que a gente vai fazer então as lives nas segundas e a gente vai hoje estrear com essa pessoa que é sensacional. Muita gente já conhece e quem ainda não conhece, a partir de hoje vai ter uma visão muito gostosa da vida, né? Porque é uma pessoa emocionante, assim. Eu até brinquei ali numa postagem que eu falei, aquela pessoa que você encontra na fila do pão, e aí você tem uma conversa, você fala, gente do céu, que é isso? Que abençoada, né? Então, assim, ó, vou contar para vocês um pouquinho quem é a Lu a partir do meu olhar, né? Eu encontrei a Lu, né? Conheci a Lu quando eu estava mudando para a casa que hoje eu tô, faz 4 anos. E aí tinha uma mulher, né? Passando aqui, ela vai falar um pouquinho mais para vocês, mas passando pelo bairro, ela estava entregando encomendas ali, estava trazendo as encomendas de pães. E naquele momento, assim, a gente se conectou. Eu olhei para ela, conversei, né? Comprei ali o pão, mas eu falei, gente, que energia, que luz, meu Deus. E a minha casa estava ainda no chão, né? Estava em construção, a gente estava vindo ver a construção. Ah, obrigada, viu? O pessoal tá falando que travou, mas voltou. E aí a gente estava construindo aqui, e aí aquela mulher iluminada, e desde então, ela, né, aí ela vai contar para vocês essa trajetória, desde então a gente se vê sempre, a gente se fala sempre, porque aí a Lu fez um caminho todo, mas sempre levando luz para onde ela passa. Então a Lu, ela me emociona. Quando ela vem entregar a encomenda do pão, ela sempre traz junto uma palavra, uma frase, e aí arrebatador, assim, é muito forte. Vocês vão entender o que eu tô falando. Flá, quem é a Lu pra você? Olha, ela é uma mulher difícil de escrever, mas tudo isso que você falou, e também, assim, no meu ponto de vista, é uma mulher forte, virtuosa, de Deus, de fé, bem que você falou, né? Aquela pessoa que você encontra por acaso no mercado e você sai de lá e mudou o seu dia para melhor, né? Que você está sentindo mais leve, mais feliz. Ela ilumina por onde ela passa. E foi muito, quando eu a conheci, foi você até que me apresentou ela para um outro projeto que eu estava na época. E quando eu conheci, eu fiquei tão encantada já na primeira conversa com ela, que eu falei: um dia eu quero que você esteja palestrando para alguém do meu convívio, assim, sabe? Se eu tiver uma equipe para uma equipe, se eu for dar palestra em algum lugar, porque ela realmente ilumina, encanta, e tem uma história linda, né, de superação. E ela proclama coisas muito positivas assim para a vida das pessoas que cruzam o caminho dela. Então é uma honra recebê-la nessa sequência que a gente vai ter de lives, ela dando esse cortando o laço, né, Paula, da inauguração dessas lives aí que a gente está planejando fazer aí para vocês. Quem aqui já coloca aí nos comentários quem está aqui pela Lu, porque conhece a Lu. Coloca aqui para a gente saber. E aí, bora chamar ela então? Então, bora, vamos lá. Lu, dá um joinha aqui pra gente poder trazer você pra cá. Lu é uma inspiração, ela é uma inspiração mesmo. Virtuosa, maravilhosa. Olha o pessoal comentando aqui. Oh, boa. Tô Ah, aqui me segurando para as lágrimas não cair, emocionada de ouvir vocês duas. Que Deixa alegria! aqui. Estão me ouvindo bem, gente? Aí se estão me ouvindo bem. Estou muito feliz de estar aqui. Isso foi mentalizado, é claro, foi mentalizado, né? E hoje aconteceu, né? Então, se você está aí hoje desanimado, sem sonhar, sabe, apagado, já acende aí uma luz divina, porque tudo começa dentro de nós. Tudo, tá, gente? Começa dentro de nós, nunca fora. Dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós tem um tesouro, né? A gente não pode esquecer. Quero te convidar já enviar para os seus amigos, amigas, aquelas pessoas que você quer o bem, já manda aí, tá?
Manda, chama todo mundo. E eu vou me apresentar para vocês, né? Para vocês que não conhecem a Lu do Pão, que é o nome aqui que eu sou conhecida em Várzea Paulista. Posso falar Várzea Paulista. Antes eu falava no meu bairro, mas agora eu já falo Várzea Paulista, até Jundiaí e, né, nas redondezas. A Lu do Pão se chama Luciana, é casada com Edivaldo há 30 anos, tem 4 filhos. E a minha trajetória aqui começou em 2016, quando eu mudei, né, para esse bairro que eu moro hoje. A Lu do Pão chegou aqui grávida aos 41 anos, né? Tive a minha última gestação, foi uma filhota, a Maria Clara, aos 41 anos. Então, Várzea Paulista me deu de presente aqui a Maria Clara. E juntamente com esse presente, que foi a minha filha, veio o presente do pão, né, gente? O pão também nasceu aí após a maternidade. Então, se você está preocupada também com a sua maternidade, o que vai fazer, não se preocupe. Porque juntamente com a sua maternidade, Deus vai te dar um novo. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a Paula, aconteceu isso com a Flávia, tá? Então, se a sua gestação é uma preocupação, não se preocupe, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. E juntamente com a Maria Clara, como eu ia falando, foi quando começou a nascer a Lu do Pão. A Lu do Pão não sabia nada sobre pão, a Lu do Pão não pensava em fazer pão, né? Mas um certo dia, pedindo para Deus um caminho, uma luz, como seguir a vida, mãe de 4 filhos, o que fazer num lugar onde não conhecia ninguém, né? Com quem deixar essas crianças, Deus soprou sobre o meu coração, né, a palavra pão, e foi uma briga feia, eu e Deus, porque eu não sabia como fazer isso. Mas, enfim, gente, Deus deu uma profecia, né, e eu fui correr atrás das estratégias. E isso é um confiar em Deus mesmo, é dar um passo confiando em Deus, né? E o pão da Lu, que todo mundo fala, me deu de presente todas essas pessoas. Olha, o pão me deu de presente, está conhecendo você hoje, você me conhecendo. Jamais eu estaria aqui se não fosse a Lu do Pão, né? Então, a Lu do Pão arregaçou as mangas aos 41 anos, né, sendo mãe, para encarar um caminho que, para mim e para você, pode parecer um caminho escuro. Você fala, meu Deus, como é que eu vou? É um caminho escuro. Mas o que é que Deus fala? Coloca o pé, que aí eu vou colocar uma escada para você atravessar, vou colocar um barco para você atravessar o rio. E foi isso que aconteceu. Aos 41 anos, eu aprendi a fazer o pão. Eu fui mãe da minha última gestação e eu perdi o medo de dirigir, gente, porque eu tinha que avançar, eu tinha que levar minha filha junto comigo para o trabalho, né? E aqui no bairro eu andei um ano e meio, vendendo pão na cestinha, eu não tinha carro de início. E quando eu tive condições de ter o carro, eu tinha o medo, né? E eu tive que vencer o medo também. Eu falei, puxa vida, agora que eu posso ter o carro, eu não vou ter por conta do medo. Então, eu tive que superar o medo de dirigir, né? Menina hoje sabe quando para resolver tudo e também para levar os pessoas. E essa minha história começou assim do trabalho e a gente vai conversando aí conforme a live for acontecendo. Vão aí fazendo perguntas, interagindo, né? Coloca lá um coraçãozinho pra gente que vai aumentando a nossa audiência. Eu tô vendo que tem bastante gente aí que conhece a Lu do Pão. Seja bem-vindo. Vai enviando para os seus amigos também. Olha, nada. Tá dando para sentir daí, gente, que a potência que essa mulher... Ó, eu quero compartilhar uma coisa. Tô aqui emocionada já, né? Que eu pra chorar é fácil também, né? A Lu, olha como ela é, assim, e é uma simplicidade, assim, ela só vai. E aí hoje, né, poxa, a live, né, a gente convidou ela pra live, e ela é tão maravilhosa que ela mandou uma mensaginha pra gente hoje,
para uma mensagem de alto astral. Ah, hoje o dia vai ser maravilhoso, as coisas vão ser maravilhosas, e a live vai ser maravilhosa. Então, olha que bacana, assim, né? Eu acho que a mensagem que a gente mais absorve da Lu, acho que vale a pena ressaltar, e vocês vão perceber ainda na sequência da live, é que a Lu, ela não espera que venha até ela. Né? A Lu, ela, é bem o que ela falou, né? Coloca o pé que Deus coloca o chão. E a Lu vive isso, né? Ela fala muito de Deus, mas mais do que falar, porque tem muita gente que fala, né? Fala de Deus, fala de fazer, fala de acontecer, mas não faz. E o legal da Lu, que eu acho que é um grande aprendizado, a hora que você vê, ela já foi lá e já fez. Então você tem que resolver, ela já mandou a mensagem, ela já resolveu, ela já falou, quando você vai fazer até uma encomenda dela, Lu, mas tem essa questão, ela fala, não, não, isso aqui a gente resolve, aí já faz isso, já faz aquilo. Então a Lu resolve qualquer coisa. E o mais legal disso, que eu acho que é o que tem que ficar para todos nós, é isso, né? Quantas vezes a gente fica esperando que o outro vá fazer? Quantas vezes a gente fica achando que alguém, porque fulano não faz para mim, porque fulano não me ajudou, porque fulano... E enquanto a gente fica nesse pensar, as coisas não acontecem, né? Agora, quando a gente começa a agir, vou usar de novo a frase da Lu, quando a gente coloca o pé, Deus coloca o chão, porque ele vê boa vontade. Então, Lu, conta agora um pouquinho pra gente, né? A gente aqui fala muito do mentalizar e do realizar, né? Então, o mentalizar e o realizar, ele tem muito a ver com a fé. Porque a fé, a primeira parte ali, o mentalize, é totalmente a fé, né? Se eu só pensar e eu trouxer coisas negativas, aquele sonho morre. Quando eu penso e eu coloco coisas positivas, isso vira fé, aí eu vejo isso lá na frente. Lu, quando que você começou a mentalizar coisas novas da sua vida? Volta um pouquinho ainda mais lá na sua trajetória, que eu adoro quando você conta da época da costura. Conta um pouquinho mais, assim, desde aqueles insights que você tinha daquela mentalização lá de trás, Lu. Então, eu trabalhei, né, a vida inteira, assim, meu foco sempre foi a costura, porque eu sou filha de costureira, eu sou a filha mais velha entre 13 irmãos. E minha mãe sempre foi empreendedora no ramo da costura. E somos 8 mulheres e todas costura. Então eu pensava que a costura ia ser para sempre na minha vida. Até conhecer Várzea Paulista, né, gente? Morando aqui em Várzea Paulista, com a Maria Clara recém-nascida, não dava para mim continuar com o trabalho da costura. Qual era o meu trabalho da costura? O meu trabalho da costura, eu fazia cortinas e capa de sofá sob medida. Então, antes de eu vir para a Várzea Paulista, eu já tinha uma loja montada onde eu morava. Eu tinha uma vida bem estabilizada financeiramente, profissional. Tava tudo, sabe, assim, bacana. Até que então surgiu um desemprego e meu esposo mudou para cá. E eu vim embora, né? Casada, vim embora. E quando eu cheguei aqui, aí sim, eu mudei totalmente, né, gente? Eu fui morar em uma casa de 2 cômodos. Eu morava em uma casa de 4, 6 cômodos. E quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu olhei para aquela situação, eu estava saindo de um conforto, que eu já estava nesse conforto há 18 anos. E quando eu olhei para aquela situação, eu não tinha conforto nenhum, eu estava totalmente desamparada, digamos assim, né? Mas ali eu pensei mesmo assim, né? Eu falei assim, Senhor, tu tem um propósito na minha vida, né? E eu também mudei para cá por conta de uma promessa mesmo, né? Porque Deus falou no meu coração que a minha mudança salvaria a minha família. E aí eu acreditei nessa promessa. Eu falei, vendo aquela situação, eu falei, eu creio que o Senhor vai sim colocar algo que eu possa fazer, que a minha família possa fazer e que a minha família vai se reestruturar. Por que se reestruturar, Lu? Mas por quê? Por que essa salvação da sua família? Porque morando lá, eu não sabia, mas meus filhos se envolveram no mundo que nenhuma mãe, nem o pai gostaria, né? Então, assim, eu fiquei em dúvida se mudaria para cá ou não, mas quando eu me vi diante daquela situação, eu falei, não, eu preciso ir. Preciso de verdade deixar totalmente a minha vida, né? A minha vida estabilizada, a minha vida com os amigos, com tudo. Eu preciso recomeçar, eu preciso acreditar. Então, quando foi que virou a chave que tudo, eu falei, é isso. Foi quando eu fiz as doações das máquinas, gente. Um certo dia, né, eu estava com todas as minhas máquinas lá,
com toda a empresa de costura estava ali, né? E aí eu falei, poxa vida, eu não vou vender isso aqui, porque vai ser tão barato para vender que não vai compensar. Eu acho que isso aqui deve ir para alguém que vai dar continuidade a sonhos, né? Então eu procurei uma pessoa, liguei para a pessoa e falei, olha, tem tanta ferramenta, tem tanto de material e eu vou doar para você. Só que aí você precisa retirar, pagar o carreto. E a pessoa falou, não, eu quero. Então começou ali, eu me desprendi da antiga profissão para começar uma nova. Por quê? Até então eu só tinha mentalizado, mas eu não tinha colocado em prática, né? Tava ali a profecia do pão, mas a minha mente ainda estava na minha profissão antiga. Então, quando tudo começou, foi quando eu me desliguei do passado para dar continuidade, um presente e um futuro, né? Foi fazendo essa doação dessas ferramentas, né? E o bacana, o muito legal, que essa pessoa que recebeu essas ferramentas, ela fez um trabalho muito, muito, muito e vai fazer por muito tempo. E esse valor, essas ferramentas não me fizeram falta, porque Deus já havia preparado, né? Lá na frente, ele já havia preparado. Ele havia preparado clientes que eu não conhecia, pessoas que me deram força, como a Paula, né, gente? Como vocês estão vendo. Então, tudo começou aí. Começou abrindo mão, né, da vida passada e começando um novo. Porque até então eu só tinha mentalizado, mas não tinha concretizado, né? Foi deixando lá, deixando mesmo, né, o passado para encarar um novo, um futuro. Ah, que lindo. Ó, deixa eu só fazer um comentário antes até da Flá entrar. A gente trabalha, eu e a Flá, como mentora e muitas vezes de transição de carreira, né? Muitas vezes de propósito de vida. E a gente fala de encerrar ciclos, né? Energia parada. Aquela energia que a gente fica segurando, achando que, mas acho que eu não vou dar conta, mas não estou feliz aqui, mas acho que isso é uma energia parada. E o que não serve mais para você pode ser uma coisa grandiosa na vida do outro. Como a Lu falou, para ela aquele ciclo tinha encerrado, mas uma outra pessoa tomou e deu continuidade. Isso acontece às vezes numa empresa, às vezes a gente está tão infeliz, está amaldiçoando, está desdenhando. E às vezes aquela vaga, aquela energia parada, quando eu libero ela vai fazer maravilhas na vida de uma pessoa. Ou até sem falar do âmbito da empresa mesmo, da vida. Às vezes é um passo, um cheque que você precisa dar, comprar um equipamento, comprar alguma coisa para você começar, trocar alguma coisa, passar para frente, doar. A Lu falou em doação, gente. A gente está falando de energia de troca. A Lu não vendeu, a Lu doou, porque ela sabia que aquilo ia fazer maravilhas na vida das pessoas. Então, pra gente refletir um pouquinho, sabe? Às vezes a gente fica tão ali no dinheiro, ela doou, a energia fluiu e hoje a Lu colhe frutos maravilhosos. Flávio, segue aí. Nossa, a gente fica emocionada ouvindo tanta coisa boa, né, Lu? Dá pra tirar, assim, tantos insights pra vida. O pessoal estão comentando aqui, maravilhosa, emocionada, história linda, que realmente é esse poder que você tem de encantar, de inspirar, né? E assim, foi trazendo flashes e filme aqui para mim também, do quanto, né, essa necessidade de a gente se reinventar diante desses desafios que a vida apresenta e que a gente sempre tem viés ali para olhar, né? Eu posso olhar pelo olhar de, nossa, que saco, meu marido transferido, e agora recomeçar, eu tô confortável, eu tô isso, eu tô aquilo. E você não, você já achou um ponto, vai me ajudar com isso, vai me ajudar com esse ponto da minha família, e eu vou, né, vou doar aqui, vou achar uma coisa que você ainda nem sabia o que era, que esse trazendo gancho aí também para as mentorias, porque a gente vive muito, a Paula e eu, muitas pessoas chegam nesse ponto de eu já sei que o que eu estou, eu não quero mais. Eu já sei que isso não faz mais sentido, eu já estou mais murmurando do que agradecendo, mas eu ainda não sei o que eu quero. E muitas vezes isso paralisa as pessoas. E fala assim, não, eu só vou a hora que eu tiver certeza, eu só vou a hora que eu tiver 100% segura, eu só vou a hora que eu tiver, às vezes, no mesmo patamar salarial do que eu tô hoje, e aí você tá falando de uma carreira de 10, 15 anos, como você vai chegar? Então,
tem tanto ensinamento, Lu, porque você se desprendeu, confiou, acreditou. E o que é importante aqui também, muitas vezes a pessoa coloca essa segurança ou esse controle ali do assim, não, mas isso aqui é o certo. Então, no seu caso, a costura. Não, eu só vou dar certo se eu continuar costurando. Eu só vou dar certo porque é isso que eu sei, é isso que eu fiz a vida inteira. E você trouxe lindamente aqui, porque é o que a gente, né, que eu e a Paula vê no dia a dia, viu na nossa vida, e vê hoje nas pessoas que a gente atende, que isso a gente pode se modelar, a gente pode recomeçar, a gente pode se reconstruir e pode se encontrar numa nova profissão muito melhor do que aquela que você já foi um dia. Honrar, sim, a história, mas não se impedir de começar uma trajetória nova, não se impedir de explorar, de conhecer, de tentar novos caminhos, né? Porque todo aprendizado que esse novo caminho vai te dar, vai formar você melhor, E aí você trouxe uma outra coisa que eu adorei, que é a questão assim, comecei a vender os pães a pé com a minha filha e logo pensei, preciso de um carro. Aí você falou, nossa, mas eu não dou conta, eu preciso, né, aprender. Que é outra coisa, quando a gente se coloca em movimento, a gente começa a despertar curas e transformações profundas dentro de nós. Que se a gente ficar ali cravado, o pezinho no chão, tipo, não, é isso que eu sei, é isso que eu vou fazer para sempre, você não experimentaria. E você experimentar essa transformação te dá aquele gostinho de uau, eu consegui, uau, deu certo, né? Que é, olha a potência aí que você tá trazendo hoje. Então, nossa, muito insight, né? Pessoal, vai comentando aí. A Paula trouxe os dela, eu trouxe mais alguns aqui. Comenta de vocês. Quais insights têm vindo, quais, né, pontos de virada de chave a Lu tá trazendo aí com essa história linda. E Lu, até que foi o tema da nossa live. Você comentou assim, passei por coisas que eu nem imaginei que eu daria conta. Conta pra gente, né? Como foi isso? E só enquanto você respira aí para contar pra gente, o pessoal comentou aqui, não vamos perder não, que é bacana, ó. Eu acompanhei de perto o início dessa conquista, Ana Lúcia falou. Maravilhosa, ó, Karina, maravilhosa, encerrando lindamente um ciclo para dar início com abundante a outro e ainda doando para alguém que precisa, o que com certeza faria muito proveito. A Luciana é uma amiga maravilhosa. Muito lindos comentários. Ó, minha mãe, lindas, poderosas, amo você, abençoe. Sheila, mulheres, conquistar nossos sonhos com esses grandes exemplos. Parabéns a todos. Eu quero seguir o exemplo de vocês. Luciana, Paulinha e Flávia Dutra. Mulher guerreira, Val comentou. Boa noite. Tem mais aqui embaixo. Vai que vem, a Raquel comentou isso mesmo. Põe o pé que Deus põe chão, exatamente isso. É sobre confiar e ter fé, a Maria comentou. Olha aí, quantas inspirações, Lu. E agora conta pra gente como foi, né, essa percepção hoje, olhando para trás, você fala, nossa, eu passei por coisas que eu nem imaginei que eu daria conta. Conta pra gente sobre isso. Olha, eu passei por muitas coisas que eu imaginei que não daria conta. Muitas coisas. Mas, a princípio, quando eu cheguei aqui, eu me deparei, né, com meus 2 filhos, que estavam em um caminho que eu não gostaria. E me deparei também com meu esposo em um caminho que também não estava me ajudando a salvar os meus filhos. Então, eu olhei para aquela situação e falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Como que eu vou conseguir ajudar meus filhos e ajudar o meu esposo? Porque até então eu estava só naquele barco, né? Mas eu fui agarrando mesmo na mão de Deus, porque eu precisava, né, gente? Eu não conhecia ninguém. Não tinha como eu conversar com as pessoas sobre os assuntos que estavam acontecendo. E olha assim, eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta. Meu Deus, como eu não vou dar conta? Né? E hoje, graças a Deus, meus filhos são minha inspiração. A Paula conhece meus filhos. Eles são inspirador mesmo, né? O meu esposo hoje, graças a Deus, vive o mesmo sonho que a gente vive, né? Retomou a sua vida familiar.
Porque muitas vezes, gente, a vida familiar, você não sai de casa, você está dentro de casa, mas é como se você não fizesse parte daquela família, né? E você precisa, quando alguma coisa vai acontecer, aí quem tem filho adolescente, isso é importante para vocês, que quando seus filhos cair, você como pai, como mãe, precisa estar estruturado para levantar os seus filhos. Porque se você cair com a queda dele, não tem como salvá-los, né? Então, na minha situação, o meu esposo ele não teve estrutura para levantar as crianças, né? Porque para a gente é crianças. E ele também acabou caindo, né? Então, foi muito difícil, porque aí eu precisava levantá-los todos, né? Mas eu não poderia desistir. Jamais poderia desistir. Jamais eu poderia desistir dos meus filhos. Jamais poderia desistir da minha família, do meu matrimônio. Jamais, porque Deus tinha feito uma promessa comigo e eu precisava acreditar, porque quem fez a promessa comigo não foi pessoas, não foi humanos, mas foi o próprio Deus. E hoje eu falo para você que eu bebo dessa fonte, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, o melhor momento. Falo para vocês, o melhor momento. Porque é um momento que, ainda que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, não compraria o que eu estou vivendo. Né? Não compraria o que eu estou vivendo. Porque tem um louvor, né, gente, da Damares, vencedor, fala, você foi provado, né? E aprovado, porque você passa pela prova, não tem como fugir disso. Agora, depende de você para ser aprovado. Se você largar a prova, né? Então, nesse momento aí, nessa trajetória de família, eu achei que eu não ia dar conta, mas Deus estava comigo o tempo todo, segurando na minha mão. E meus filhos são minha inspiração hoje. Vocês vão ter oportunidade de conhecê-los, né? Aí vocês vão ter oportunidade. E graças a Deus eu sou uma mulher realizada como mãe, como esposa e como profissional, graças a Deus. Lu, então, ó, vamos aproveitar esse gancho para dizer assim, em que momento que você sentiu exatamente que você passou a realizar? Porque a gente tem aquela fase toda do mentalizar, né? Mas tem um momento, né, que a gente sente e fala, cara, acho que eu nem sonhava com isso. Então, o que aconteceu exatamente? Que momento? Você já falou pra gente que tá no melhor momento aí, a gente sabe que tem muita coisa boa ainda por vir, porque você merece mais e mais e mais aí. Porque acho que é legal até contextualizar para o pessoal, né? Para quem já está nessa vibração mais alta, vai entender o que eu estou falando. Quem está chegando lá, está buscando, também vai começar a sentir. Tem um momento que as coisas começam a chegar para a gente. Não é, Lu? Não é, né, Flavinha? Tem um momento assim que você vai colocando o pé mesmo. Você vai indo com o que você pode. Você vai fazendo só o seu ali, do seu jeitinho. De repente vem um convite que você fala, gente, eu sonhava com esse convite daqui a 5 anos. Aí vem um outro convite que você fala, não, esse eu nunca sonhei, esse aqui é muito maior do que qualquer coisa, né? Ou vem uma proposta, ou vem um contrato, ou vem alguma coisa, né, Lu? Às vezes um contrato com uma empresa, alguma coisa. Então, assim, em que momento da vida, assim, o que aconteceu que você falou, olha, agora sim a promessa está se cumprindo? Olha, as coisas começaram a se concretizar mesmo, assim, eu acredito que tem aí uns 2 anos, né, que as coisas foram se concretizando. Que a família realmente acreditou no meu trabalho, porque até então pensava assim, eu acho que isso não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, quando passou-se um tempo, aí a família começou a acreditar no meu trabalho. Então, começou a se realizar sonhos mesmo, porque a família começou, né, a acreditar. E por que eu falo isso? Porque mesmo que a família não trabalhe com você, mas o fato deles acreditar no seu trabalho, isso te impulsiona demais. E não ia adiantar a Lu do Pão ser conhecida por vocês se a família da Lu, que é mais próximo, não conhecesse a Lu do Pão, né? Então, começou mais ou menos uns 2 anos, né? E uma virada de chave, eu acho assim, para mim, para as crianças, por exemplo, eu posso falar de um passeio que eu fiz o ano passado, né? Eu viajei para Maceió, para Maragogi com a minha família. Meu esposo não pôde ir, mas meus filhos foram, minha nora. E quando eu estava naquele lugar, eu falei, caraca, você começa um negócio com R$ 10 e você tá no lugar desse. Quem conhece Maragogi sabe, quem não conhece, vai lá, gente, vale a pena, é maravilhoso.
Falei, caraca, você começar um negócio com R$ 10, você não tinha nenhuma ferramenta e você poder viver com a sua família, momentos incríveis. Isso, sabe, assim, falou. Aí, até então, parece que eu não. Será que é isso mesmo que está acontecendo, sabe? Será que eu tô conseguindo? Mas quando, assim, eu realizei aquilo, porque eu mentalizava há muito tempo, eu falei, pronto, eu falei, é isso. Eu comecei a tomar posse da riqueza que Deus tinha para mim. Ali eu comecei, né? E aí eu comecei a tomar posse da riqueza que Deus tinha para mim, não só materialmente, mas das riquezas que a gente olha, às vezes, por exemplo, tomar 2 litros de água por dia. Eu comecei a tomar posse disso, porque a gente não dá atenção. E a gente não toma 2 litros de água por dia. E isso é uma riqueza. É uma riqueza porque você não vai ficar doente. Você não vai gastar. Então, é uma riqueza. Então, Deus começou a me mostrar riquezas que não material, não ganhar o dinheiro, mas uma riqueza de cuidados, né? Por que tudo isso veio? Porque tudo isso veio através do meu trabalho. Minha mente foi abrindo. Minha mente foi caminhando, né? Como eu falo para os meus filhos aqui. Eu falo, se prepara para receber a riqueza. Aí eles me perguntam, mãe, mas isso? Eu falo, então, se você não estiver preparado para receber a riqueza, você não recebe. Porque muitas vezes nós só preparamos para receber a riqueza material, gente. E aí a gente continua pobre, né? Porque a verdadeira riqueza, mesmo antes da material chegar, é aquilo que está dentro de você. Então, eu comecei a receber essas riquezas que vinha de Deus, que é através de coisas pequenas. Levantar 4h30 da manhã, gente, isso é uma riqueza. É uma riqueza. Eu queria ficar dormindo. Mas eu pude ver que isso é uma riqueza, porque isso faz bem para a sua alma. Você começa a ficar com você mesmo, né? Você começa a olhar para você, você começa a ter outro olhar para você, você tem um tempo para você. Então, isso é uma riqueza, né? Então, eu comecei a tomar posse de riquezas, assim, de pequenas coisas, preparar um alimento simples. E você olhar para aquele alimento, Deus te proporcionou o tempo. Uma grande riqueza que o ser humano tem é o tempo. Então, assim, eu comecei a observar as riquezas que Deus tinha para mim, né? E eu pude ver que o material você conquista, mas as verdadeiras riquezas é só Deus que pode dar para nós, porque está dentro do nosso eu. E às vezes a gente reclama muito, reclama demais, reclama porque o filho está assim, reclama porque o esposo está assim, e a gente vai ficando pobre, né? Então, assim, quando eu vivi aquela viagem lá, Deus pôde, naquele lugar, sabe, naquela natureza, Deus foi soprando no meu ouvido outras riquezas, que eu poderia, né, ir além, né? E aí, hoje, no meu trabalho, o que eu pude conectar com isso? Eu preparei meus filhos, né? Eu já preparei meus filhos, meus 2 filhos mais velhos, para viver uma riqueza. Eles têm dentro dele. Então, assim, aquela preocupação que muitas vezes nós temos, nossa, mas eu tenho que pagar a melhor faculdade para o seu filho. Se você não preparar mental o seu filho, você pode pagar a melhor faculdade, tá? A melhor. Mesmo assim, não vai adiantar. Porque a maior riqueza vem dentro de nós. É o mentalize mesmo. Não tem como fugir disso, tá, gente? É o mentalizar. É o mentalizar. É você buscar, se você não conhece, ferramentas. Tem aí, ó, a Paulinha, a Flávia. Tem muitas ferramentas, sabe, que faz você enxergar esse caminho. Mentalizar como que eu estou sendo como mãe. Qual a riqueza que eu tenho como mãe? Qual é a riqueza que eu estou oferecendo para o meu filho? Então, assim, o meu trabalho de hoje, ele foi me trazendo isso, né? Como que eu estou como mãe? Porque muitas vezes os nossos filhos, eles caem em situações e nós pensamos assim, nossa, mas eu já dei tudo. Você deu tudo material, mas você não deu nada. Você só deu pobreza para o seu filho. O material não significa nada, só vai suprir aquela necessidade da hora ali. Mas se você faltar um dia, o que é que vai ficar? Não vai ficar nada, né? Então, assim, a riqueza que eu falo para você, eu realizar, começou lá nesse lugar, porque eu tirei 30 dias de férias e ali eu pude me conectar com a natureza, com aquele mar, e pude
as riquezas que ninguém vai levar de mim, ninguém vai tirar de mim, né? E das coisas também, mentalizar, né, Paula, assim, que tá aí no forno, tá saindo, gente, tá saindo, tá no forno, né? Que quando eu subi aqui no meu bairro, tem muita subida e descida, a Flávia sabe, e a Paulinha, e eu subia com aquela cestinha, né, vendendo os pães, e eu mentalizava a minha casa. Eu mentalizava a minha casa aqui, nesse bairro onde eu moro. Hoje eu pago aluguel, mas eu mentalizava a minha casa, gente. Eu mentalizava a minha casa, eu falava, a minha casa vai acontecer, vai ser aqui, né? Vai ser nesse lugar. E minha casa tá no forno, tá pertinho, daqui a pouco tá aí, tá? Projeto de muitos anos, não, esse projeto não começou agora, né? Mas de muitos anos. O projeto da minha casa, o mentalizar da minha casa, começou quando eu tinha 20 anos de idade. E como foi que nasceu? Eu comprei uma casa que ela não tinha escritura nenhuma e eu falei para o meu esposo, eu vou morar nesta casa, mas eu quero uma casa que seja construída do alicerce. Eu quero uma casa que tenha documento, que tenha tudo, porque um dia que eu vier faltar, meus filhos estão amparados. E meu esposo falava para mim, mas você sonha alto demais, você só pensa alto demais. Mas não é sonhar alto, gente, é ter visão de futuro. Então, eu mentalizei a minha casa tá, sabe, tá perto. Eu mentalizei a cozinha dos pães, né, porque eu trabalho dentro da minha casa, tá saindo. Então, isso aí foi mentalizado e eu precisei de perseverança, tá, gente? Não é uma coisa do dia para o outro. Eu precisei de perseverança, estratégia. Um assunto que eu vou colocar aqui não tem nada a ver, mas eu vou falar para vocês, eu sou apaixonada. Educação financeira. Educação financeira transformou a minha vida, a vida dos meus filhos, tá? Porque quem ganha pouco sabe do que eu estou falando. Que não é porque você ganha pouco que você não vai realizar seus projetos, seus sonhos, tá? Então, tive que colocar isso aí na minha vida. E a minha casa foi um mentalizar aí, que todo mundo vai acompanhando. Vou fazer um comentário aqui. Quando eu contei lá no começo, para quem estava no começo ouviu, né, que eu, quando vim aqui, minha casa estava em construção e eu estava grávida dos meninos, né, dos gêmeos. E a Lu estava com a Maria no colo, né, Lu? Eles têm, acho que eles não têm um ano de diferença, né, os meus da Maria, né? A Maria estava menor que um. A Maria estava no colo, você estava grávida. E aí, assim, olha isso, assim, acho que eu quero trazer esses detalhes para vocês entenderem, ou para quem não estava no começo, para ouvir, né? A Lu pegava a Maria no colo, petitiquinha, pegava lá uma sombrinha ali, porque saía num solão, tinha muita casa em construção, então ela saía ali com a pequena no colo, com uma cestinha, arrastando os pães e oferecendo, porque tinha muita gente trabalhando, tinha o pessoal construindo, tinha algumas pessoas já vindo visitar. E a Lu vinha desse jeito. E aí esse enredo que ela conta, né, essa construção. Então, ela, antes de sonhar com a casa já estava nos planos. Mas era um sonho um pouco mais para frente. Ela sonhou com o carro primeiro, né? Primeiro ela sonhou com a estrutura, com o carro. Depois ela vai e ela sonha, né, com a casa, conseguiu o carro, tá com tudo estabilizado. No meio disso teve uma pandemia. Não sei se vocês estão lembrados que teve uma pandemia aí no meio disso. A Lu segurou a onda no meio da pandemia e ela empregou a família, me lembro claramente, assim, empregou assim, né? Quando estava ruim no lugar, aí a Lu entrava, aí entrava alguém da família. E aí foi naquele momento, né, Lu, que eu acho que até foi se fortalecendo ainda mais. Então, foi vindo, o filho dela veio trabalhar com ela, a Nora. Então, assim, para vocês verem como uma pessoa, quando ela decide ser luz, ela ilumina tudo. Só que, de novo, eu vou falar o que eu falei anteriormente. A Lu, ela não esperou que viesse de ninguém. Ela não esperou que fosse... Ela não projetou que agora todo mundo vai me ver. Não era nada disso. A Lu focou nela. Ela olhou para ela, viu o que ela podia fazer hoje. O que ela podia fazer hoje? E sonhou grande. Quando ela falou do sonhar grande, lembra daquela frase que tá em todo que é lugar, né? O sonho, se você sonhar pequeno ou você sonhar grande, o trabalho mesmo, dá o mesmo trabalho. Então, sonha grande mesmo. Voa, sonha longe. Só que aí vem os passos, que é o que a Lu fez. Ela sonhou lá longe, ela sonhou bem grandão.
Só que ela veio dando o passo que ela podia, né? Ela não falou, ah, não temos carro, vamos tentar comprar um terreno mesmo para fazer uma casa. Não, a Lu foi estruturando. Ô Lu, fala, nós temos tempo? Fala do negócio da educação financeira lá que você falou, acho que era do detergente, que você me falou uma vez. Gente, vai ver o nível de sabedoria dessa mulher. Não é uma coisa só. Então, gente, quando eu acordei para a vida na economia, eu falei, puxa, eu não tenho dinheiro para economizar. Então, eu comecei a ver dentro de casa o que eu poderia economizar. Então, eu comecei a contar quantos detergentes eu comprava por mês. Eu comprava 3, eu comecei a economizar. Então, eu vi que no próximo mês eu só precisei comprar 2. Então, o dinheiro de um detergente foi para o cofrinho. E assim eu fiz com sabão em pó também. Eu fui vendo a quantidade que eu ia gastando. A cada 2 meses eu economizava uma caixa de sabão em pó. Então, o dinheiro foi para o cofrinho. Então, tudo que eu economizava, eu não comprava outra coisa. Eu sempre guardava, né? E eu fui me apaixonando por educação financeira, fui vendo, né, sobre isso. E isso foi me dando esse direito que eu tô falando para vocês, de sonhar, sim, com a casa, né, estruturada, documentada. E isso foi me levando a sonhar alto, né? E o fato de eu viver essa economia doméstica na minha casa me fez ajudar várias pessoas, né? Eu tenho, não tá aqui, eu acho, no Instagram hoje, não sei se ela tem Instagram, mas é uma pessoa, ela construiu uma casa, né? Ela morava em uma casa e ela passou a construir a segunda casa, porque ela começou a lembrar do que eu falava para ela sobre economia. E ela acordou para a vida e falou, puxa vida, eu vou fazer o que a Lu faz, porque deu certo para ela, vai dar certo para mim, né? E eu comecei aí, né? Na época eu não tinha como economizar dinheiro, eu comecei a economizar o que eu tinha em casa. E isso foi me fascinando para mim poder, né, ter uma vida economicamente regular, tudo direitinho. E eu vou só falar uma coisa rapidamente para vocês. Quando eu conheci minha nora, quando eu conheci a minha nora, eu sentei ela na mesa da minha casa e perguntei para ela, quanto você ganha? Aí ela disse, 1.000, 1.100. Eu falei, quanto você guarda? Eu não guardo nada. Falei, não, se você guardar R$ 100 por mês, em um ano você tem 1.200. Ela voltou para casa. Eu não sabia que ela ia ser a minha nora, né, gente? Ela era uma menininha que meu filho estava ali, beijando, namorando, né? Ela voltou para casa dela, chegou na casa dela, ela pensou sobre o assunto e ela começou a fazer exatamente isso. Então, assim, para quem que eu estava ensinando? Para a mãe dos meus netos, né? Semear, sabe? Você imagina para quem que você está semeando. Eu estava semeando para a mãe dos meus netos, que hoje, né, é o braço direito do meu filho. Ou seja, eu fiquei tranquilo quando meu filho casou, porque eu sabia que ele estava casando com uma pessoa que tinha recebido a semente, né? Então, assim, os meus filhos, meus netos, meus descendentes vai ter esse caminho de educação, né? Vai ter uma vida próspera. E a vida próspera não resume numa quantidade, mas na qualidade, né? Não é uma quantidade, eu tenho tantas casas. Não, mas a qualidade. Você tem aquela casa e você consegue manter aquela casa. É a qualidade, né? E então a educação financeira me fascina. Por esse motivo da educação financeira, lá onde eu morava, olha, eu fugindo do assunto aqui, tá, gente? Não. Eu vim passear aqui em Jundiaí um final de ano, volto para casa no dia 1º de janeiro, quando eu desço do ônibus, porque nessa época a gente tinha vendido o carro, aí umas 4 pessoas me dando parabéns. Eu falei, gente, mas eu não estou entendendo o que aconteceu. Aí falaram para mim, parabéns, você vai ser a nova tesoureira da comunidade. Eu falei, nossa, eu não acredito, né? Eu recebi um convite, né, do parque, na época era Padre Luiz, para fazer parte do financeiro da igreja. E aí eu fiz parte do financeiro durante 2 anos e foi aí onde começou, digamos assim, Deus já estava me preparando para ser empreendedora, né? Foi lidando com o financeiro de uma comunidade, com a construção de uma comunidade, que eu aprendi, de fato, ali, a liderar, né? Gestar o empreendedorismo, né? Então, o financeiro começou lá no detergente, no sabão em pó,
chegou ao ouvido do padre, a economia que eu fazia em casa, né? E o padre colocou meu nome lá e falou, não, é ela que vai ser, né? Então, assim, Deus ele vai preparando você de forma que a Paula falou, você não procura, as coisas vêm para você, né? Então, assim, a educação financeira, ela me fascina, porque, assim, eu sempre vejo possibilidade nas coisas. Eu sempre, onde eu ando, eu vejo possibilidade, nas pessoas eu vejo possibilidade, nas situações eu vejo possibilidade. Por quê? Porque, gente, só não tem solução para aquilo que você não quer. Se você não quer, é assim, olha, vou só falar para vocês uma coisinha sobre o meu matrimônio. O meu matrimônio, vou falar, não ia bem mesmo. Então eu falei para o meu esposo, a gente está construindo uma casa que a gente sonhou muito, mas se nós não parar, essa casa pode ser dividida ao meio. Então é preciso parar a casa e reconstruir a casa pessoa, para depois não se arrepender. E aí, por que isso se deu conta? Por que a gente se deu conta? Porque eu não estava confortável com a situação. Então, eu estava procurando mudança. Mas se você estiver confortável aí com sua situação, sabe? Acordar 10 horas da manhã, não faz uma caminhada, seu casamento está cada dia morrendo, mas para você tá bom, não tem um diálogo. Seu filho está indo lá para o caminho errado, você, tá tudo bem. Se você está bem com essa situação, Deus não vai fazer nada. Porque Ele te respeita. Ele te respeita. Então, Ele vai fazer de acordo com o que você quer que seja feito, né? Então, Ele vai fazer com isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu vejo que a coisa está assim, eu falo, não estou conformada com isso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar isso. Eu preciso encontrar uma solução. Eu comecei a treinar, né, Paula? A Paula sabe, eu comecei a treinar e eu não tinha um horário para isso. E o horário que Deus me deu foi 4h30 da manhã acordar. Mas Ele me deu um horário. Agora, cabe a mim se levantar e ir, né? Treinar, gente, é malhar, tá? Ela vai fazer musculação 4h30 da manhã. Ela não tinha horário, não encontrava horário, porque é por conta da correria, por causa dos filhos, por causa de tudo. E aí ela encontrou uma solução. Uma solução. Maravilhosa. Lu, dá vontade de ficar aqui, ó, te ouvindo a noite inteira, não é, gente? Muita sabedoria, muito maravilhoso. Muita gente aqui, ó, que aula. Obrigado pela live. Vou assistir novamente. Deixa eu ler aqui, Lu, para você ficar com o coração quentinho, igual a gente que tá aqui te ouvindo. Deixa eu ver onde eu parei aqui, ó. Inspiração. Que graça. Para mim também, Lu, dando certo exemplo dos envelopes, ó. Acho que você já fez ensinamentos por aí, ó. Emocionante. Live maravilhosa. Quanta sabedoria, Lu. Aí falando que agora sua nora é a mãe do Davi, isso? Isso mesmo. Que fofa, gente. A igreja nos forma, né? Contribui muito, com certeza. Quanta sabedoria, lindo de ouvir. Que top. As riquezas que a Lu disse que adquiriu, com o eu dela, ninguém vai tirar. Riquezas não são coisas materiais, e sim as coisas simples que Deus permite sem custo algum. Maravilhosa reflexão. Live que vou ter que assistir novamente para anotar. Que aula. Obrigada por essa live. Nossa, que aula de sabedoria. Educação financeira. Parabéns, meninas. Tem irmã da Lu na live. Perfeito. Sim. Gente, que lindo. Ó, Cláudia respondeu que tem sim. A irmã da Lu na live. Parabéns, cunhada. Lu, lindo, maravilhoso. Assim, nos inspirou, nos ensinou. Muita contribuição. Você é realmente uma grande inspiração. A gente está chegando ao final, infelizmente, do nosso tempo, mas com certeza não vai ser a única, né, Paulitia? A gente teremos aí que ter novos momentos como esse, porque foi muito incrível, Lu, agregou demais na vida de todo mundo. E emocionou, a gente fez de tudo aqui hoje, né? A gente deu risada, a gente ficou emocionada, a gente aprendeu, a gente se inspirou. Sempre dá para dar novos passos, né? E não importa onde a gente esteja, esse movimento constante, busca de solução, confiança em Deus, né? Essa entrega.
o ensinar, o estudar para buscar aperfeiçoar onde a gente ainda não é tão bom, né? Se movimentar e atividade física, água. Quanta coisa, Lu. Prendemos uma lista assim, ó, gigante. E aí, para o pessoal que passou por aqui, que vai assistir a gravação, ou que por acaso esteja aqui e não te conhece, conta para eles como te achar, quais seus contatos, como eles compram seu pão delicioso, que eu amo. Sempre que eu tô aí perto, eu já garanto o meu. Então conta para todo mundo como que tá hoje também a sua distribuição, que eu sei que você está ampliando a cada dia mais, vindo para Jundiaí também. Então conta aí como o pessoal te acha. Olha, para você me encontrar fácil, fácil, você vai lá no Instagram, Pães Caseiro da Lu, que lá vai ter o link, você vai clicar e já vai ter o contato do WhatsApp, né? E a gente está assim ampliando, Jundiaí a gente atende, né? O motoboy entrega. E o motoboy é meu filho, né, Paula? Né? Meu filho trabalha comigo já há 2 anos por aí, graças a Deus. Então vai lá no Instagram da Lu e lá você pode chamar no Zap que a gente atende. Uma coisa interessante aí sobre o trabalho, gente, eu não sei para você que é empreendedor, a Lu, só frisando rapidinho, um dia a Paula me parou na escola, ela falou, Lu, o que está acontecendo com você? Você está bem, né? Aí eu falei assim, cheguei em casa, refleti, eu falei, eu acho que uns dias aí atrás eu estava cansada, né? Eu achei muito interessante nessa riqueza que eu falei aí sobre o que é riqueza, também reconhecer a hora de diminuir, de colocar o pé no freio, de auto se conhecer, de realmente auto se conhecer e perceber a hora de avançar, mas a hora também de regredir um pouco em favor dos seus, né? Em favor da sua saúde, em favor da sua família, em favor daquilo que realmente precisa ter essa atenção. Então, a Lu hoje trabalha de terça a sábado. A segunda-feira, a Lu tirou para viver momentos assim, sabe? Mais relaxado, partilhar a palavra de Deus com as pessoas no WhatsApp. Então, a segunda-feira eu tirei, né, do trabalho, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Hoje eu trabalho de terça a sábado. E esse tirar a segunda-feira fez parte de um autoconhecimento, de olhar para mim e falar, não, eu preciso, como pessoa, eu preciso olhar para mim, né? Como mulher, ter um tempo para mim. Então, agora eu trabalho dessa maneira. E você vai me encontrar lá, segue lá no Instagram, vai lá nas meninas, tem lá Pães Caseiro da Lu nas meninas, tá? E quem não tiver ainda seguindo, Mentalize aí, já corre lá, porque olha, gente, essas duas é massa, viu? Pode correr lá e começar, porque vai ter conteúdo. Esse aqui foi só o despertar. É só o despertar. Agora, vocês imaginam todas as segunda-feiras aí vivenciando coisas maravilhosas. Então, assim, gente, a gente perde tempo com coisas que não levam a gente a lugar nenhum, a nada. Então, procura para a sua saúde, para a sua saúde mental, procura coisas que agregam positivamente. Por que que eu sempre encontro solução nas coisas? Porque eu só procuro ver coisas que me acrescentam. Muito bom. Ô Lu, pessoal, ó, na live vai estar lá o contato da Lu, né? Vai estar lá o Instagram dela para quem ainda não pegou. Eu sei que o pessoal está colocando aqui. Então, todo mundo seguindo a Lu, todo mundo consumindo dessa empreendedora maravilhosa. E aí, eu vou fazer um convite aqui também. A live vai estar salva. Comentem lá qual foi um grande aprendizado para vocês. O que vocês tiraram dessa live, assim? Porque cada coisa que a Lu falou mexeu com cada um, né? Teve um momento aqui que a Lu falou que meu coração até disparou. Com certeza isso aconteceu com todo mundo. Então, coloca lá um comentário, vai aquecer o nosso coração, vai aquecer o coração da Lu também. E Lu, por favor, não para. Não para de fazer isso que você começou a fazer hoje. Eu não sei se isso é um desejo seu, mas mulher, coloque essa voz no mundo, porque além do seu pão ser maravilhoso, abençoado, a sua voz, a sua palavra é abençoada. Então, mulher, abre live, faz live também. Vambora, a gente precisa te ouvir mais. Olha aí, Deus. É um novo mentalizar aí. Se você não tinha pensado nisso, ó, já começa um novo mentalizar. Maravilhosa. Olha, gente,
eu acredito que Deus tem propósito nesse convite de vocês, né? Eu acredito muito, 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 né? Eu acredito que tem muitas famílias aí achando que não dá tempo de construir, que não dá tempo de formar mais família, que família não tem mais jeito, que os sonhos estão perdidos. E que não está, tá, gente? Não está mesmo. Se tiver que recomeçar, recomece. Se tiver que dar faxina na casa, dá faxina e recomeça, porque eu acredito que Deus tem propósito para cada um. E para cada um que veio aqui hoje nessa live, com certeza, eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer. As pessoas vão começar a tirar coisa do lugar, colocar no outro, falar, opa, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo, eu tenho certeza. E eu quero que vocês voltem aí na live e fala, tá, gente? Olha, naquele dia, foi o primeiro dia da live, aconteceu isso e isso, e hoje nós estamos aqui. Volta, que é pra gente poder tá aí trazendo mais assuntos legais para vocês. Muito bom. Maravilhoso. Obrigada. Oi. Ó. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? E como a Lu falou, é só o começo. A gente vai trazer a Lu em outros momentos também. A gente vai trazer outras pessoas também maravilhosas. Então, bora, começamos agora. Seguimos juntos daqui para frente. Muito obrigada, uma semana abençoada para todo mundo. Faz um print. Faz um print. Verdade. Faz um Sorrisão. Olá. Muito bom. E vocês também, se fizerem print aí, marquem a gente, postem. Isso, posta lá, marca o Mentalize e Realize oficial. E Lu do Pão, Pães Caseiros, underline Lu, né? Falei errado aqui. Mas vai estar na live. Acabei de ler aí, ilustração. Isso, olha lá, Pães, underline Caseiro da Lu. Gente, obrigado por todo mundo que estava aqui. Lu, mais uma vez, obrigada, Deus abençoe. E a gente continua juntinho. Obrigada. Paulinha, boa noite. Tchau, gente. Deus abençoe. Eu mando um beijo para minha mãe e para o meu pai, porque com certeza estão ouvindo. Amo vocês. E saudade, né? Meus pais moram em Alagoas. Tá bem distante, mas que receba esse meu abraço. E eu sou parte deles, então eles não são diferentes de mim, né? Beijo. E o pessoal tá comentando aqui, ó. Nós temos muito orgulho de você, minha irmã. De Alagoas para o mundo. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.